Ok, vamos então para a apresentação do trabalho, intitulado Static Output Feedback Control for the Rotation of a 2° of Freedom Differential Algebraic Quaternion Camera. Tá, esse trabalho então foi feito pelo Maurício Richter e por mim, Aurélio Salton, durante o mestrado do Maurício na URGS. Então, primeira introdução, uma sessão de preliminares, a gente vai utilizar nesse trabalho quaternions. Tá? Então, quaternions, eles são um vetor de 4 dimensões, né? Eta é um escalar e epsilon é R3. Mas para nós, eles podem ser entendidos como uma representação eixo-ângulo. Tá? Então, na verdade, os quaternions, eles representam a rotação em torno de um eixo R, certo? Qualquer rotação no espaço pode ser representada por esse eixo R e essa rotação psi. Dessa maneira, o quaternion ele possui, como a gente pode ver aqui, uma norma unitária. Tá? Então o cosseno ele é limitado a 0 e 1, e se esse R daqui também tiver norma 1, o quaternion vai ter norma unitária, e é isso que ele representa para nós nesse trabalho. Qual é a vantagem do quaternion, então, para que ele serve, né? Então, os quaternions eles representam uma rotação no espaço através de não linearidades polinomiais, como está descrito aqui em cima e demonstrado aqui embaixo. Né? A gente pode ver que uma matriz de rotação em quaternions, ela depende apenas de não linearidades multiplicativas entre eta e epsilon e termos de epsilon ao quadrado. Tá? Naturalmente, isso aqui é muito mais simples do que a representação de ângulos de Euler, né? Que exige variáveis trigonométricas. Então, para fins de controle, os quaternions têm essa utilidade. Né? Simplificam um pouco, claro, né, as não linearidades. E essa representação ela leva a um modelo muito importante, chamado às vezes de modelo de spacecraft. Tá? Então, basicamente é um modelo dinâmico que relaciona os torques aplicados num corpo rígido com as velocidades angulares e a dinâmica expressa por quaternions. Tá? A representação em quaternions. Esse sistema, então, ele é utilizado para esse modelo é utilizado para vários sistemas, né? E ele acaba sendo importante porque tudo que se rotaciona pode ser colocado dentro dessa caixinha, como vocês estão vendo aí, né? Como não possui gravidade, às vezes, então, ele é chamado de spacecraft model porque, claro, ele representa de maneira perfeita uma espaçonave também, né? Essa M daqui, então, se torna a matriz de inércia, né? E é um sistema sem atrito também, então spacecraft model. Mas ele vai muito além disso, tá? Então vários veículos utilizam quaternions, tá? Todos os veículos são livres no espaço, então os veículos que voam, né, como helicópteros, quadricópteros, aeronaves e mísseis. Também os veículos aquáticos, né, então desde barcos tripulados até sistemas autônomos, né, veículos não tripulados. E manipuladores robóticos também, então esse é um modelo que ele é encontrado em diversas aplicações. Qual é o nosso problema, então, relacionado a isso tudo? Então, dado esse modelo que a gente acabou de apresentar, a gente quer desenvolver uma realimentação de saída, tá? Que seja um ganho vezes a saída que atinja a estabilidade exponencial desse sistema. Essa saída, então, ela vai ser dada por um giroscópio e a imagem. Por que o giroscópio? O giroscópio é um sensor simples, barato, ele é pequeno, ele é acoplado ao corpo e ele mede diretamente a velocidade angular. A imagem é uma maneira simples da gente conseguir acesso a essas variáveis eta e epsilon, tá? Sem ter que fazer uma fusão de sensores. Então, para resolver esse problema, bem dizendo, e encontrar o ganho K que estabiliza esse sistema, a gente vai utilizar a representação algébrica diferencial, que é uma representação que não utiliza nenhuma linearização e, ao mesmo tempo, ela nos permite utilizar o framework das LMIs. Tá? Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer tudo isso. O nosso primeiro problema ele é um problema de modelagem. Né? Então, a gente tem que entender como é que a rotação no nosso corpo altera a imagem do nosso sensor. Então, para isso, a gente utiliza um modelo chamado Pinhole Camera. Tá? Então, ele supõe que todas as raios de luz que passam pelo plano da imagem, eles se concentram no mesmo ponto. Tá? Esse plano, então, ele é colocado a uma distância f desse centro focal e nesse plano vão existir as projeções dos pontos lá fora.
Então existe uma relação bem simples, né, trigonométrica aqui, que descreve como que uma posição μx, μy e μz acaba sendo projetada, né, como que um ponto acaba sendo projetado no plano da imagem com coordenadas x e y, em função da distância focal. O nosso objetivo agora se torna um pouquinho mais claro, né? O que a gente quer é que a projeção M, essa, convirja para um ponto M barra, tá? Então que essa diferença M menos M barra vá para zero à medida que o tempo vai para o infinito. Como é que a gente faz para esse ponto M aparecer em outro lugar aqui na nossa projeção? A gente tem que rotacionar esse plano, né, da imagem, ou seja, rotacionar a câmera através dos torques. Então, de uma forma um pouquinho mais formal, né, a gente quer projetar um ganho K para o sistema agora realimentado pelo erro da imagem e ao giroscópio, tal que esse erro, que é a diferença entre a projeção atual e a projeção desejada, vá para zero à medida que o tempo vai para o infinito. Tá? Então, esse nosso erro ele está modelado aqui embaixo, né? Ele vai depender dos coeficientes da câmera, então uma matriz de parâmetros intrínsecos da câmera, e vai depender da nossa matriz de rotação com os nossos quaternions. Aqui é importante a gente notar que se o nosso epsilon for zero, o nosso erro é zero também. Tá? Então o que a gente vai querer, na verdade, é fazer com que esse sistema vá com epsilon para zero e que o ômega vá para zero também, para que o epsilon fique em zero, já que ele representa a velocidade da câmera. Muito bem, qual que é a nossa contribuição então? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, relembrando, né, a gente quer que os nossos epsilon vão para zero, isso vai implicar que o nosso eta vá para 1, já que o quaterno não tem norma unitária. Tá? Então a gente pode eliminar essa equação aqui de cima se a gente se concentrar apenas no epsilon e no ômega indo para zero. Tá? Isso implica que o nosso eta ele vai continuar aparecendo na nossa equação, mas agora ele vai ser uma incerteza, ele vai ser tratado como uma incerteza que varia de 0 até 1 agora. Tá? Então existe uma pequena mudança de coordenadas, cujos detalhes estão no artigo lá, né, que fazem com que esse eta apareça aqui como dentro do módulo. Né? Então ele não vai mais variar de menos 1 a 1, essa incerteza varia de 0 a 1. Então isso simplifica o nosso problema já um pouco, né? A gente tem essa incerteza, mas a gente ainda tem que lidar com essas não linearidades, né? Então, em particular, aqui em cima a gente tem esse epsilon multiplicando o ômega, né? E aqui na nossa equação de saída, principalmente, a gente tem várias não linearidades que representam, relacionadas à nossa imagem, tá? Mas a gente quer, então, a estabilidade, projetar um ganho K, tal que a gente consiga a estabilidade exponencial desse sistema não linear. Para fazer isso, nós vamos chamar de nossos estados o epsilon e o ômega. Assim, a gente organiza a equação nessa forma que ela é a chamada forma algébrico diferencial. Tá? Por que algébrico diferencial? A gente tem 3 equações algébricas aqui. Então, além da saída, né, a gente tem uma equação que descreve esse xi, uma equação que descreve esse pi, e a gente tem sim a equação original dinâmica do sistema. Tá? Esses vetores xi e pi, eles são vetores auxiliares, então eles são escolha do projetista, e é aqui que a gente vai agrupar as não linearidades que a gente tem dificuldade de trabalhar. Daí o nome, então, representação algébrico, por causa dessas 3 equações, diferencial, por causa da equação dinâmica do sistema. Tá? Agora a gente particulariza, então, por causa de 2 dimensões, quando a gente está falando de uma câmera que se movimenta apenas nos eixos x e y, então é muito parecido com o que os nossos olhos fazem, né? Os nossos olhos não torsionam. A gente acaba ficando com um vetor de estados de 4 dimensões, são 2 quaternions, 2 velocidades. O nosso xi é a multiplicação entre essas variáveis e o nosso pi um pouquinho diferente. Tem 2 tórics ainda para ser projetados. Então, como exemplo, né, a nossa matriz A1 ela fica relativamente simples. É quase um integrador duplo, né, ou 2 integradores duplos, multiplicado pela nossa incerteza. Nossa matriz B acaba sendo linear. E as outras matrizes, aqui como ômega1, ômega2, π e π1, elas estão descritas no artigo daí, tá? Em detalhes. Muito bem. Nesse caso, agora a gente quer projetar um ganho K, então, que resolve o nosso problema. Como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos procurar uma função candidata de Lyapunov quadrática.
x transposto px. Então, dada a nossa equação com a realimentação, né, a gente calcula a nossa v ponto e ela fica nesse formato daqui. A gente não precisa entrar em detalhes, mas o importante é que ela pode ser colocada no formato matricial, como vocês estão vendo, né, desde que a gente coloque o nosso xi em evidência. Tá? O nosso zeta, perdão, em evidência. Esse zeta vai depender de x, xi e π. O problema é o que fazer com esses zeros, né? Então, como é que a gente vai garantir que isso daqui é menor que zero se a gente tem aqui esse bloco de zeros? E aqui que entram as equações algébricas, então. Então, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos utilizar essas equações algébricas daqui e nós vamos adicionar elas na nossa LEAPO9 com parâmetros livres L1 e L2. Tá? Como essa soma daqui é zero, né? Então a gente não está estragando a nossa LEAPO9 ao fazer isso. Eu vou adicionar aqui um L1 para mim poder trabalhar com aquele termo xi transposto xi, que faltou um transposto aqui também, e π transposto π. Então quando a gente faz isso, né, a gente tem aqui a mesma equação que a gente tinha antes lá, a mesma matriz. Nesse caso, agora a gente conseguiu completar, né, esses zeros da diagonal principal aqui. Né? Então eles já não são mais zeros, agora eles dependem de L1 e de L2. Tá? Esse aqui então vira o nosso teorema, é o principal resultado do artigo. Né? Existem algumas coisas a mais, porque essa matriz que vocês estão vendo aqui, ela é uma matriz dependente dos estados. Né? Então a gente tem que, para utilizar uma abordagem politópica, que é o que é feito aqui, a gente precisa garantir que esses estados eles estão limitados também. Né? Então essas outras LMIs são feitas para isso, os detalhes estão no artigo. Né? Mas a questão é a seguinte, né? Essas duas, como eu falei, né? Essas duas aqui, essa daqui sim é uma LMI, né? Mas essa aqui de cima não é uma LMI, né? Ela é uma BMI. Tá? Então a gente tem a multiplicação aqui, né, de P por K, então é uma Bilinear Matrix Inequality. Tá? Como é que a gente faz para resolver esse problema? Né? Então esse é um problema clássico de realimentação de saída, e a gente vai utilizar a solução PK, o algoritmo PK. O primeiro K ele é encontrado através da linearização. A gente lineariza o sistema, aloca os autovalores em um determinado local desejado e descobre um K. Depois, com esse K, a gente calcula um P, que resolve aquela nossa equação, porque daí ela se torna uma LMI. Né? Aí, dado esse P, a gente calcula o K e assim vai. Tá, então a gente vai iterando isso até essas variáveis convergirem, né? E a nossa medida de desempenho aqui, ela é o traço da matriz P, como vocês estão vendo, tá? Então o traço da P ele vai decaindo e mais ou menos em 10 iterações a gente já convergiu para um traço mínimo e a gente tem que se dar por satisfeito então com essa solução. Quais são os resultados, né? Então aqui a gente tem uma comparação entre o método DAR proposto e um método mais clássico, que seria um método LPV, né? E a gente vê que o nosso desempenho dinâmico ele é muito melhor no DAR, a gente consegue, fazendo outros ajustes que foram colocados no artigo, a gente consegue que a nossa trajetória ela convirja de uma maneira mais suave. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a projeção de um ponto e que estava na posição 800 e 850 e foi levado até a posição 512 e 640. Né? Então a gente vê que isso acontece de forma suave. Aqui na direita a gente tem o nosso erro de orientação em x e em y, né? E a gente pode ver também que ele é bem mais suave do que com a forma LPV. Tá? Outra vantagem, como a gente está utilizando a teoria de LEAPO9, né? Ela é muito formal essa teoria, a gente consegue estimar então uma região de atração, que a gente sabe que se os nossos features da imagem estiverem aqui, né? Se as nossas projeções estiverem dentro dessa elipse verde, a gente sabe que a estabilidade está garantida. Né? Então, nesse caso, foi feita uma projeção da nossa região de atração na imagem. E aqui é interessante, se a gente tem uma imagem então, de 1280 por 1024, vocês podem ver que a região de atração ela contempla uma parte considerável, né? dessa imagem. Né? Então, se os features estiverem aqui dentro, a gente consegue levar eles, por exemplo, para uma posição desejada aqui, né? Que seria, no caso, a origem, que essa imagem é deslocada do nosso trabalho. Como conclusão, esse daqui é um trabalho preliminar, naturalmente, né? Existem ainda muitos caminhos a serem seguidos pela frente. O inicial, acredito, seria estender isso para o caso 3D, para a gente estar trabalhando realmente com o que seria uma espaçonave, né?
tentar outras formas de algoritmos para BMIs, né? O método PK ele é o mais simples. E outra coisa, a gente quer associar translação também para poder fazer o controle, por exemplo, de um quadricóptero, um veículo aéreo, né? A partir da imagem e de um giroscópio apenas. Ou seja, elimina a necessidade de alguns filtros de fusão de sensores para determinar a localização do veículo. Lembrando, esse é a dissertação do Maurício, então se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato comigo e eu passo a dissertação. Isso encerra a minha apresentação, eu fico à disposição para retirar algumas dúvidas da plateia.